Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um assunto muito importante para te ter o discernimento sobre a situação da igreja, do mundo, né? Eu já tenho falado aqui algumas vezes aqui no canal que o mundo está passando por um processo de mudança, de transição, e muitos da igreja, muitos clérigos e leigos estão indo na onda do mundo, se adequando, né? Adequando a igreja aos moldes do mundo, e não o contrário, que é o que deveria acontecer. Porque a igreja ela não deve se moldar ao mundo. Tá? Por mais absurdo que as coisas aconteçam no mundo, não importa o que aconteça no mundo, a igreja tem que pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, mesmo que ela seja mal vista, seja perseguida. A gente não pode pregar mentiras ou meias verdades por causa para agradar o mundo, para atrair fiéis, tá? Isso não é o que Cristo pediu, tá? Tem que ser com a verdade, mesmo que muitos saiam, mas tem que ser pregado a verdade. Eu vou ler aqui uma passagem que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 24, que é a parte do joio e do trigo, tá? Que eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde veio, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos replicar-lhe? Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arrisca também tirar também o trigo. Deixa crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai em feixes para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. A mensagem de Cristo, a mensagem boa, foi para a humanidade. A igreja, a mensagem da igreja. Só que, junto com a boa mensagem, com a boa nova do Evangelho, veio o inimigo, que semeou o joio. E nós vemos hoje o joio crescendo no meio do trigo. Dentro da igreja, o joio e o trigo, o bem e o mal. Existem os traidores da fé, os traidores de Cristo, dentro da igreja para confundir as pessoas. Todos aqueles que pregam ao contrário da fé católica, ao contrário do que disse Jesus, não pregam a conversão, pregam apenas algo ecumênico, algo assim, só para fazer um grupo de pessoas, apenas algo para atrair os olhares do mundo, serem bem vistos pelo mundo, adequar a igreja ao mundo. Então esse é o joio que se fazem de bonzinhos para atrair as multidões. Cristo não quer quantidade, ele quer qualidade. Não adianta igrejas lotadas, movimentos, muita gente, sendo que o foco não é mais Jesus, sendo que o foco é o próprio homem, é as coisas do mundo, é as ideologias do mundo. Não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias de fé, de alma. Mais vale uma igreja pequena, com pessoas de fé que realmente acreditam em Jesus, do que pessoas, uma multidão de pessoas vazias que só pensam neles mesmos, que só pensam nas ideologias do mundo. O mundo vem crescendo as suas ideologias anticristãs, e o espírito do anticristo já está na igreja. Infelizmente essa é a verdade, rondando a igreja e o mundo. Um processo de transição para a destruição do cristianismo, e muitas pessoas estão contribuindo para isso, tá? Querendo pregar um falso Jesus, um Jesus
legal, um Jesus bonzinho, que não prega o inferno, não prega o pecado, só fala das coisas boas e você pode ser o que você quiser, você não precisa se converter, você não precisa fazer nada, apenas acreditar em Jesus, apenas fazer o bem, né? Apenas ser daquele grupinho do oba-oba. Então hoje nós estamos assim, um processo de transição que lá na frente vai trazer o fim das religiões, tá? O fim da crença. Quem acredita em tudo não acredita em nada. Então a perda da fé, muitas pessoas perdendo sua fé e acreditando apenas no homem, no que o homem pode fazer. No fim das contas é a religião do homem, a religião das aparências, a religião apenas por ideologia, a religião ideológica. Tá? Infelizmente hoje o joio está crescendo no meio do trigo. Mas como o próprio Cristo disse, vamos crescer juntos. Não saia da igreja. Tá? Eu falo isso com todo respeito a quem é sede vacantista, a quem de alguma forma saiu da igreja, mas eu digo, não saia, você é o trigo. E infelizmente vamos crescer junto com o joio. Mas no final, Cristo vai recolher, vai separar o joio do trigo. Tá? E hoje vemos o joio crescendo, o joio aparecendo. Tá? É só vocês verem o que está acontecendo na igreja hoje. Pessoas que pregam ideologias contrárias à fé estão na liderança da igreja. É a Jornada Mundial da Juventude, com a pessoa falando que precisa converter os jovens. É o outro que é beijoqueiro, que faz contos eróticos, que está liderando o cargo, um dos cargos mais importantes da igreja. O que vocês querem que eu diga? Ok? Então quem entende, quem conhece, sabe que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. E o importante é a fé, o importante é Jesus Cristo. Focar em Jesus. Tá? E eu continuo aqui em outra passagem bíblica que nós vemos quando Pedro, quando São Pedro vê Cristo andando sobre as águas e ele quer andar também. Só que Pedro, primeiramente, a primeiro momento, ele vê Jesus lá na frente. E ele anda nas águas, porque ele confia, ele só vai focando Jesus. Mas quando ele começa a olhar ao redor dele, a sua pequenez, a sua insignificância, ele começa a afundar. E pede para Cristo, me salve, me salve. Aí Jesus fala o quê? Homem de pouca fé. Então nós temos que ter fé. O foco é Cristo. Se os homens estão falhos, se os homens estão fazendo coisas erradas, estão pregando as coisas mundanas, pregando eles mesmos, então foque no Cristo. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Foque em Jesus Cristo. Tá? Que o mundo está passando por um processo de mudança. O mundo está passando por um processo de transição. E nós devemos ficar firmes e fortes para a gente não ser levado por essa enxurrada de ideologias, enxurradas de coisas diabólicas que nós estamos sendo todos os dias bombardeados em todos os lugares. Nas escolas, na TV, na internet, em todos os lugares estamos bombardeados por ideologias satânicas, ideologias diabólicas, inclusive até dentro da igreja muitos padres pregando ideologias satânicas. Então essa é a realidade. Então o foco é Jesus. Foque em Jesus. Fé. Tenham fé. Agora mais do que nunca, tenham fé. Porque se você não tiver fé, você vai perecer. E você vai ser acompanhado, aí você vai ser arrastado por essas ideologias diabólicas que a cada dia que passa vai crescer. E vai crescer cada vez mais, até as pessoas acharem que a igreja de Cristo não exista mais. Ok? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foque em Jesus, para que você no final, você esteja com Cristo e não com as ideologias do mundo. Então é isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.